Olá, bem-vindo a este curso de Logística de Distribuição e Order Fulfillment. O que seria isso? Logística de distribuição é a parte da logística que chega mais próximo ao cliente, a parte da logística que tem contato final com o cliente na entrega do produto anteriormente comprado. E Order Fulfillment significa a separação e a ordenação dos pedidos para que tudo isso chegue nas melhores condições ao consumidor. Bom, conceito de logística de distribuição. A logística de distribuição, como eu disse anteriormente, é a parte da logística que está mais na ponta de todos os serviços de logística. A logística de distribuição é aquela que pega os produtos que estão no estoque de produtos acabados, ou na loja, ou no centro de distribuição, ou no atacadista, coloca esses produtos de forma ordenada dentro de um caminhão, de um veículo e, através de um sistema de roteamento, leva até a outra ponta. Essa outra ponta pode ser inclusive a casa do cliente. Essa logística de distribuição é uma parte importantíssima da logística, inclusive com mão de obra um pouco mais seletiva, um pouco mais difícil de se achar pronta no mercado, porque exige um profissional muito mais treinado, muito mais capacitado para aquela tarefa que é cheia de detalhes e interações, tanto com o mercado quanto interações com o conjunto de setores ou departamentos da própria empresa. Bom, a logística de distribuição ou distribuição física, o que ela faz, na verdade, é uma prestação de serviço, que a gente chama de nível de serviço. Ela vai executar um nível de serviço lá fora. Mas para isso, ela precisa conhecer todas as estratégias da empresa, vindas de marketing e vindas de vendas. Na verdade, a logística de distribuição, ela não cria nada, ela não inventa nada, ela apenas executa o que marketing e vendas determinaram para que ela fizesse aquela entrega daquela maneira, com aquela frequência em tais clientes. Para isso, ela precisa de todo um conjunto de atividades, normas, procedimentos e equipamentos necessários a uma boa execução. Evidentemente, ela conta também com pessoas que estão trabalhando tanto no depósito de produtos acabados, quanto no carregamento desse caminhão, como também na guarnição de entrega desses veículos até o próximo centro de distribuição, até o próximo centro atacadista ou varejista ou a própria casa do cliente. Então, na verdade, logística ela executa um nível de serviço. Esse nível de serviço é uma sequência de atividades que ela tem que fazer ao chegar até o cliente ou centro de distribuição. O que ela vai fazer para descarregar, como faz, como coloca o produto dentro do estabelecimento do cliente. São todas essas normas que perfazem o conjunto de nível de serviço. Lembrando a você que nível de serviço, quem planeja, quem determina essa estratégia são os colegas de marketing, são os colegas de vendas. Qual que seria a importância estratégica da logística de distribuição e separação de pedidos? São algumas estratégias muito importantes. A primeira delas é o seguinte: não existe a próxima venda se a venda anterior não foi entregue. Se a venda anterior não chegou à mão do cliente, do centro de distribuição que se almeja fazer aquela venda. O vendedor teria excepcional dificuldade de fazer uma próxima venda se a venda anterior não foi entregue. Se a venda anterior foi feita a entrega de forma errada, de forma enganosa. Isso tudo prejudica o vendedor na segunda venda, na terceira venda. Então é uma importância estratégica enorme. E o profissional de logística precisa estar consciente, absolutamente consciente, de que esse trabalho que ele faz não é simplesmente retirar mercadorias do estoque, colocar no caminhão e colocar fora da empresa. Não é isso. É um serviço extremamente estratégico que tem a finalidade de fidelizar o cliente, de obter ganhos de mercado, de redução de custo, de atingimento de metas maiores de crescimento da empresa, inclusive de percepção no mercado, de informações que possam ser trazidas de volta para a empresa que está fazendo a distribuição, informações essas que o pessoal de logística de distribuição percebe no mercado, percebe na loja do cliente, percebe o que o concorrente está fazendo.
Isso tudo é de grande importância para vendas, marketing e para a própria produção dentro da logística. A estratégia da logística é o seguinte, ela tem uma função total. A logística, como você sabe, ela começa desde lá em suprimentos, passando por estoque de matérias-primas, depois ela vai na programação da produção, estoque de produtos acabados e distribuição física. É assim que o produto chega no mercado. Como que a distribuição física atua? Como que ela sai lá fora no mercado? Ela trabalha em cima de canais de distribuição. A logística de distribuição trabalha em cima de uma lógica de canais de distribuição. O que seria isso? Canais de distribuição são empresas semelhantes que atuam no mesmo mercado, no mesmo propósito de varejo. Então a logística de distribuição precisa caminhar em cima de cada um desses canais de distribuição para que a distribuição física alcance os seus objetivos. Muito bem. São dois tipos de canais de distribuição. Existem os canais de distribuição tradicionais e os canais de distribuição alternativos. A diferença é o seguinte, os canais de distribuição tradicionais são aqueles canais que o consumidor imediatamente pensa ao imaginar consumir um certo produto. Por exemplo, o consumidor deseja comprar carnes. A primeira coisa que vem na cabeça do consumidor que quer comprar carne é eu vou a um açougue ou eu vou a um supermercado. Então esses dois canais, açougue e supermercado, são canais tradicionais, porque é o que está muito na mente do consumidor. Esses canais tradicionais perfazem a maioria dos canais que a distribuição vai percorrer, mas eles não são os únicos. Existe um outro tipo de canal de distribuição, que são os canais alternativos. A própria palavra está dizendo alternativo, quer dizer, é uma segunda opção. Não quer dizer que você vai vender grandes volumes neste canal alternativo, mas são canais que surpreendem o consumidor ao encontrar o seu produto. São canais que surpreendem a concorrência, que você descobriu uma forma de colocar o seu produto de uma forma diferenciada do seu concorrente. Então, por exemplo, se você quer comprar revistas em quadrinhos ou revistas de palavras cruzadas, é claro que, tradicionalmente, canal tradicional, o consumidor vai imaginar numa banca de jornal. Mas outro dia eu percebi num restaurante self-service, do lado do caixa, onde se paga depois da alimentação, uma pequena grade com algumas revistas deste tipo. Isso é um canal alternativo, o consumidor não foi ali para comprar esta revista, ele foi ali para almoçar ou para jantar, para se alimentar, mas ao chegar ao caixa ele se depara com produtos que eventualmente ele pode comprar, normalmente compras de impulso. Então, logística de distribuição, ela caminha em cima de canais de distribuição tradicionais, que são aqueles que o consumidor está mais acostumado, mas ela também cria alternativas nos canais alternativos. A logística de distribuição também atua com equipamentos diferenciados, porque ela precisa atender o cliente e ter caminhões ou veículos para entrega dentro de uma certa segurança e de garantia que o produto vai chegar em perfeitas condições. A logística como um todo, ela garante os custos, garante o menor custo para chegar até o cliente. E esses equipamentos, sejam pallets, sejam paleteiras, veículos fechados ou abertos, carrinhos de mão, luvas, equipamentos de proteção, tudo isso faz parte de um conjunto de equipamentos que o profissional de logística de distribuição tem à mão para a execução do seu melhor trabalho. Como dica final, eu gostaria de deixar para você o seguinte pensamento. Olha, quando você for numa indústria ou num varejo para um centro de distribuição através da distribuição física, olhe o mercado de duas maneiras. Primeiro, com os olhos da indústria ou daquele grande centro de distribuição que você trabalha, porque desse olhar de dentro para fora, para o mercado, você percebe quais seriam os melhores custos para você atingir o seu objetivo. Mas também não se esqueça de ter um olhar de consumidor. Nada adianta você determinar o seu canal de distribuição sem levar em consideração o que pensa o seu consumidor. Então, ao criar os seus canais de distribuição, pense sempre na parte da indústria e na parte do consumidor. E tente fazer um conjunto desses objetivos e fazer assim o melhor plano de nível de serviço, o melhor plano de distribuição física e fulfillment.
Agora não se esqueça de fazer os exercícios que estão propostos e eu aguardo você na próxima aula. Muito obrigado.